Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos continuar resolvendo atividades sobre matemática financeira. Os temas principais são fator de atualização, que pode ser de acréscimo, aumento ou outros sinônimos, e também pode ser de decréscimo, desconto, desvalorização e outros sinônimos. A gente também vai estudar descontos sucessivos. Na apostila do PET existem explicações muito bem feitas sobre esses assuntos, são explicações bem teóricas, formais e bem passo a passo. Eu vou apresentar as minhas explicações de uma outra maneira, mais informal, ao longo das atividades. Mas eu já digo, se você não sabe representar a porcentagem na forma de número decimal, você vai ficar completamente perdido. Esse é um assunto básico. Então, na descrição, estou deixando links de vídeos para você estudar e aprender esse assunto de uma vez por todas. Vamos lá, número 1 já está aí na tela. Escreva o fator de atualização de cada uma das situações abaixo. Letra A, 9% de aumento. Quando há um aumento de 9% no valor, esse valor passa a valer os 100% originais mais 9% referentes ao aumento, ou seja, o valor passa a ser de 109% do valor original. A representação fracionária é 109 sobre 100 e a decimal é 1,09. E a gente está interessado nessa representação decimal de 109%, que é 1,09. A gente diz, portanto, que nesse caso o fator de atualização é 1,09. Em termos práticos, o que isso significa? Que se você quer saber o preço de um produto após ele sofrer um aumento de 9%, basta você multiplicar o preço original por 1,09. Veja que como temos um aumento, o fator é um número maior do que 1. Usar fator é uma coisa que facilita muito a vida na hora de fazer cálculos que envolvem aumentos e descontos em porcentagem. Letra B, 9% de desconto. Se o preço de um produto tem 9% de desconto, ele passa a custar 91% do que custava originalmente, concorda? Esse cálculo aí mostra isso. 100% originais menos 9% do desconto igual a 91%. A representação fracionária de 91% é 91 sobre 100 e a representação decimal é 0,91. Então, nesse caso, o fator de atualização é 0,91. Isso significa que se uma pessoa quer saber qual é o preço de um produto após um desconto de 9%, basta multiplicar o valor original por 0,91. Bem simples. E veja que como houve um desconto, o fator de atualização é um número menor do que 1. Letra C, 23% de aumento. Se um produto tem 23% de aumento no seu valor, ele passa a custar 123% do valor original. A representação fracionária de 123% é 123 sobre 100 e a decimal 1,23. Então, nessa situação, o fator de atualização é 1,23. Em termos práticos, isso significa que se você quer saber o valor de um produto após ele sofrer um aumento de 23%, basta multiplicar o valor original por 1,23. Observe de novo que, como houve um aumento, o fator de atualização é um número maior do que 1. Letra D, 27% de desconto. Se um produto tem 27% de desconto no preço, ele passa a custar 73% do que custava originalmente. Esse cálculo mostra isso, né? 100% menos 27% igual a 73%. A representação fracionária de 73% é 73 sobre 100 e a decimal 0,73. Então, nesse caso, o fator de atualização é 0,73. Veja de novo que, como houve um desconto, o fator de atualização é um número menor do que 1. Letra E, 4.000% de aumento. Olha, se um valor sofre aí um aumento brutal de 4.000%, essa quantia passa a valer 4.100% do valor original, ou seja, 100% originais mais 4.000% do aumento. A
A representação decimal de 4.100% é 4.100 sobre 100, e a representação numérica não fracionária é 41. A gente descobre isso dividindo 4.100 por 100. Veja que nesse caso é um valor inteiro o resultado. Então, o fator de atualização é 41. É isso mesmo. Se você quiser saber, então, qual é o preço de um produto, por exemplo, após ele sofrer um aumento de 4.000%, você só precisa multiplicar o preço original por 41. Letra F, 430% de aumento. Vamos imaginar que um produto tem uma atualização no preço e aí ele aumenta 430%. O novo preço passa a ser 530% do preço original, ou seja, os 100% originais mais 430% de aumento. A representação fracionária de 530% é 530 sobre 100 e a representação decimal é 5,3. Pode ser 5,30 também. Então, nesse caso, o fator de atualização é 5,3. Tanto na letra E quanto na letra F, você pode ver que houve aumento. Por isso, nos dois casos, os fatores de atualização são números maiores do que 1. Número 2. Interprete cada fator de atualização, definindo quando se trata de um aumento ou de um desconto e qual é o valor da taxa. Na atividade anterior, a gente tinha uma porcentagem e a partir dela calculávamos o fator. Agora o processo é inverso. Nós vamos pegar um fator e a partir dele nós vamos calcular o percentual de aumento ou de desconto. Letra A. F igual a 1,15. Veja que o fator é um número maior do que 1, então já dá para a gente saber que houve um aumento. A representação fracionária de 1,15 é 115 sobre 100 e a porcentagem correspondente é 115%. Como 115% é maior do que 100%, isso indica claramente que houve um aumento. E 115% é 100% mais 15%. Então a taxa de acréscimo ou de aumento, nesse caso, é de 15%. Já dava para ver isso lá desde o início, né? Só de olhar para o fator de atualização, especialmente para o fator de aumento, já dá para a gente entender o que acontece direitinho. Mas aqui a gente vai passo a passo. Letra B, fator 0,86. Nesse caso, o fator é um número menor do que 1 e isso indica que houve um desconto. A representação fracionária de 0,86 é 86 sobre 100 e isso é igual a 86%. 86% é menor do que 100%, então o fator representa um desconto. E veja que 86% é igual a 100% menos 14%. Isso significa que a taxa de desconto é de 14%. Letra C, fator igual a 3. Novamente, nós temos um fator de atualização que é um número maior do que 1. Isso significa que houve um aumento. O número 3 pode ser representado na forma de fração, como 300 sobre 100, e isso é igual a 300%. 300% é maior do que 100%, então claramente esse fator representa um aumento. E veja que 300% é igual a 100% mais 200%. Então a taxa de acréscimo ou taxa de aumento nesse caso é de 200%. Letra D, o fator igual a 42. Fatorzão, né? Bem maior do que 1. O número 42 pode ser representado na forma de fração, como 4.200 sobre 100, e isso é igual a 4.200%. 4.200% é maior do que 100%, então, obviamente, houve aí um aumento gigantesco. E veja que 4.200% é igual a 100% mais 4.100%. Então, a taxa de aumento, nesse caso, é de 4.100%. Letra E, fator igual a 0,97. Agora a gente tem aí um fator de atualização menor do que 1. A representação fracionária de 0,97 é 97 sobre 100, isso é igual a 97%. Como 97% é menor do que 100%, claramente o fator representa um desconto. Veja que 97% é igual a 100% menos 3%. Então a taxa de desconto é de 3% nesse caso. Número 3. Uma calça teve aumento de 7% e passou a custar R$ 58,85. Qual era o preço dessa calça antes do aumento? Vamos considerar que o preço inicial, que corresponde a 100%, era X. Com o aumento de 7%, o preço passou a ser de 107% do valor original.
Como o preço original era X, a calça passou então a custar 107% de X. E o fator de atualização correspondente a 107% é 1,07. Isso significa que multiplicando o preço original X por 1,07, que é o fator de aumento, nós obtemos então o preço após o aumento, que é de R$ 58,85. Essa equação traduz isso. 1,07x igual a 58,85. Para determinar o valor de x, a gente precisa dividir os dois membros da equação por 1,07. E olha só que maravilha, o resultado da divisão é um valor inteiro, 55. Como x é o preço original antes do aumento, a gente pode dizer que a calça custava R$ 55 antes do aumento de 7%. Caso você tenha dificuldades com divisão envolvendo números decimais e queira aprender como que esse cálculo funciona, na descrição eu estou deixando o link de uma série de vídeos sobre esse assunto, você pode conferir. Número 4. Investi R$ 11.000 em um fundo de aplicação de um banco e hoje, após 3 meses, tenho R$ 11.440. Qual foi o rendimento percentual obtido nesse período de 3 meses? Para resolver essa atividade, a gente vai fazer um cálculo muito simples, que inclusive é explicado lá na apostila do PET. Nós vamos dividir o valor novo pelo valor velho. Nesse caso, o valor novo é o saldo de R$ 11.440 após a aplicação de 3 meses e o valor velho é o valor que foi investido, os R$ 11.000. Olha só que maravilha, o resultado desse cálculo já é o fator de atualização. Veja que o resultado da divisão de 11.440 por 11.000 é 1,04. Claro, né, um número maior do que 1, porque o dinheiro rendeu enquanto estava aplicado lá no banco. Agora vamos interpretar esse fator. 1,04 pode ser representado na forma de fração como 104 sobre 100, e isso é igual a 104%. E veja que 104% é igual a 100% mais 4%. O que passou de 100% foram os 4%. Então, esse foi o rendimento percentual no período de 3 meses. Número 5. O dólar caiu 3% em janeiro. Em fevereiro, caiu mais X%. Se nesse bimestre a queda acumulada foi de 5%, de quanto foi a queda percentual do dólar em fevereiro? Se você não entende ainda muito bem como funcionam os descontos sucessivos, pode ser que você esteja pensando assim: essa questão é ridícula. 5% é igual a 3% mais 2%, então é lógico que a queda percentual lá em fevereiro foi 2%. O problema é que a gente não pode somar porcentagens dessa forma, porque as porcentagens são calculadas com base em valores diferentes. Depois da desvalorização de 3% em janeiro, o valor do dólar mudou. Então, a desvalorização que ele sofreu em fevereiro, que a gente vai calcular, não é mais sobre o valor original, antes lá da primeira desvalorização. Mas então, como é que a gente vai resolver isso? Acompanhe comigo. Inicialmente, sem nenhuma desvalorização, o valor do dólar representava aí 100%. Com a queda de 3% em janeiro, o valor do dólar passou a ser de 97% do que era originalmente. E se você prestou atenção nas atividades anteriores e nas explicações, você sabe que o fator de atualização correspondente a 97% é 0,97. Aí em fevereiro houve uma nova queda de X%, que a gente não sabe quanto que foi, mas essa queda vai representar uma nova desvalorização já sobre o novo valor do dólar, não mais sobre os 100% originais. O texto também diz que a queda acumulada no bimestre foi de 5%, ou seja, após as duas quedas, de janeiro e de fevereiro, o dólar passou a valer 95% do que valia antes das desvalorizações. Então agora presta atenção. Para calcular a desvalorização acumulada nos 2 meses, a gente precisa multiplicar os fatores de desconto dos 2 meses. Isso vale para qualquer situação. Se você quer saber a desvalorização acumulada em 5 meses, por exemplo, você precisa encontrar o fator de atualização correspondente a cada um dos meses e aí você multiplica todos eles. O resultado da multiplicação vai ser um novo fator que indicará qual foi a desvalorização acumulada. Vale também se você quer calcular aumentos, tá bom? Nesse caso, como foram só 2 meses, eu estou multiplicando o fator de desvalorização de janeiro, que é 0,97, pelo de desvalorização de fevereiro, que é x, que é justamente o valor que a gente quer encontrar. O resultado dessa multiplicação desses dois fatores é 0,95.
porque o texto diz que a queda acumulada foi de 5%, e 0,95 é um fator que representa isso. O nosso objetivo é determinar o valor de x, então a gente tem que dividir agora os dois membros da equação por 0,97. Obviamente, o resultado da divisão de 0,95 por 0,97 não é exato. Você vê aí que, fazendo essa divisão, a gente encontra um valor aproximado para x, que eu decidi colocar com 3 casas decimais, que é 0,979. Lembra que x é um fator, então a gente tem que interpretar esse fator. A porcentagem correspondente a 0,979 é 97,9%. E veja que 97,9% é igual a 100% menos 2,1%. Portanto, com a aproximação de uma casa decimal, já dá para ver que a queda percentual do dólar em fevereiro foi maior que 2%. Foi de 2,1%. Número 6. Qual é a melhor condição de compra? Receber um desconto de 55% ou 2 descontos sucessivos de 30%? Justifique sua resposta. Essa questão é um perigo para quem não entende direito como funcionam os descontos sucessivos, porque a pessoa pode pensar assim, é claro que é melhor 2 descontos de 30%, porque o desconto total vai ser de 60%, 5 a mais do que os 55% da outra opção. Mas como a gente viu na atividade anterior, a coisa não funciona assim. Então acompanha comigo. O valor do produto a ser comprado representa 100%. Na primeira opção é oferecido um desconto de 55%. Na segunda opção são oferecidos 2 descontos sucessivos de 30%. O que isso significa? Pega o preço original e dá um desconto de 30%. Aí, sobre o novo preço, já com o primeiro desconto aplicado, é aplicado um outro desconto de 30%. Como que a gente calcula isso? Vamos primeiro determinar o fator de atualização correspondente a um desconto de 30%. Veja que 100% menos 30% é igual a 70%, e a representação decimal de 70% é 0,70, ou então simplesmente 0,7. Ou seja, o fator de atualização correspondente ao desconto de 30% é 0,70. Esse desconto foi aplicado 2 vezes, né? Então a gente precisa multiplicar esses dois fatores, 0,70 por 0,70, e o resultado dessa multiplicação é 0,49. E esse valor, 0,49, então, é o fator correspondente a 2 descontos sucessivos de 30%. A gente precisa interpretar esse resultado. A representação fracionária de 0,49 é 49 sobre 100, e isso é igual a 49%. Veja que 49% é igual a 100% menos 51%. Ou seja, 2 descontos sucessivos de 30% equivalem a um desconto único de 51%. Viu só? A melhor condição de compra, então, é receber um desconto de 55%. Por quê? Porque esse desconto é maior do que um desconto de 51%. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.